Paz pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou compartilhar uma palavra com vocês que falou comigo aqui. Vou ler um texto de introdução e depois eu desenvolvo um pouco em cima. O texto está em Efésios, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Diz assim: Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Só até aí mesmo, por enquanto. Eu fui procurar esse texto aqui porque, poxa, a gente fala bastante sobre graça, né? Sobre a redenção dos nossos pecados. Graças a Deus, Ele nos deu esse favor imerecido, né? Que é o que significa graça. E graças a isso, graças à graça, a graça de Deus, hoje a gente pode chegar a Deus, hoje a gente não tem mais inimizade com Ele, né? Ele nos perdoa dos pecados, através disso Ele restaurou a comunhão conosco e nós temos que diariamente manter essa comunhão, né? Estar cada vez mais aprofundados em conhecer Jesus. E só que, poxa, a gente fala sobre graça, né? Favor imerecido. E o que é esse favor, né? É um favor imerecido. A gente ganhou algo que a gente não merecia e foi de graça. Mas foi de graça para nós. Alguém pagou algo, né? Esse favor alguém fez. E por que me veio isso na cabeça, né? Esses dias eu tava com... Esses dias não, vou ser sincero. Hoje eu tava com o Léo no colo e eu tava com ele, tava brincando com a mãe dele e ele tava dando risada e tal, e eu fiquei olhando pra ele assim, e poxa, acho que a maioria que deve estar assistindo tem filho, né? E acho que vai compartilhar um pouco do que eu vou falar. Eu tava olhando pra ele, tava dando risada, sabe? Aquele riso gostoso de nenê e tal, e você acaba se emocionando, você fica pensando, poxa, meu filho. Assim, por uma besteira, entre aspas, né? Só por ele ali tá fazendo o que os instintos dele mandam e os sentimentos dele que são mais puros possíveis, você tem um deleite, né? Você se alegra muito com aquilo. Você sabe que ele nem tem noção ainda do que ele tá fazendo, do que ele tá falando. E acredito que isso com o tempo, à medida que a criança vai ganhando consciência, né, que vai tendo as atitudes das quais nós como pais sentimos orgulho, esse sentimento vai aumentando, né? Esse orgulho, né, essa alegria que nós temos em ver o filho, esse sentimento vai aumentando e ao mesmo tempo ele vai ficando, não sei se posso dizer isso, mas mais completo, porque às vezes eu imagino o dia que eu ver meu filho, Léo, fazendo algo, sabe, bom, seguindo os passos de Jesus Cristo, sabe, sendo perdoador, sabe, com ações que nos deem orgulho, né? Eu imagino que eu vou sentir a mesma coisa que eu tô sentindo de vê-lo dando risada hoje. Só que com um que a mais, né? Porque, poxa, agora, no caso, né, quando ele for maior, ele vai ter entendimento, ele vai estar fazendo isso conscientemente. E isso me trouxe a outro texto, que é quando Jesus Cristo é batizado, que é em Mateus 3, a partir do versículo 13. Vou ler rapidinho aqui. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então voltando lá, né? Quando eu tava com o Léo lá, eu lembrei desse versículo. E você imagina Deus tendo Jesus como filho, Deus como pai,
vendo Jesus ali sendo batizado, cumprindo com a obra que Deus já tinha feito. Jesus sabia do que estava por vir. Deus sabia do que estava por vir. E Jesus fala, mesmo que você não entenda, fala para João Batista, né? Mesmo que você não entenda, vamos cumprir o que foi feito, para que se cumpra toda a justiça, para que o plano de Deus seja cumprido. Ou seja, não só aqui, mas em todos os momentos da vida de Jesus, a gente vê que ele é o quê? Obediente. Aqui ainda foi mais fácil, entre aspas, na hora do Calvário, né? Na hora de enfrentar todo aquele sofrimento, Jesus continuou obedecendo. E nesse último versículo aqui, o 17, né? E uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Algumas versões falam em quem eu me agrado, mas eu fui procurar algumas definições no dicionário de compraz, né? Com prazer. E uma que eu achei foi legal, foi achar prazer em, deleitar-se, regozijar-se. Ou seja, acho que vai um pouco mais além do que simplesmente se alegrarem, né? É você, no caso aqui de Deus, vendo Jesus cumprindo com aquele chamado, cumprindo com a obra, sabendo o que viria a enfrentar, sabendo o que teria que passar. Deus vendo Jesus cumprindo aquilo de bom grado, né? Por causa da obediência dele que hoje nós podemos chegar a Deus. E ele fala: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí você imagina Deus tendo essa frase em mente, né? Tendo essa afirmação em mente, enquanto Jesus está lá sendo golpeado, está sendo chicoteado, está sendo abarrotado, carregando a cruz, sendo pregado na cruz, sendo crucificado. Então você começa, quando você tem um filho, você começa a imaginar isso. Você começa a perceber que não é tão simples para um pai ver essas coisas no filho. Não é tão simples. Às vezes a gente lê e passa batido, mas putz, imagina você que está assistindo como pai entender isso, imaginar o seu filho nessa situação, para morrer por pessoas que muitas vezes vão escarnecer do seu filho, vão falar que não existe ou que foi só mais um. Então você começa a se colocar, entre aspas, no lugar de Deus nesse caso, né? E você começa a perceber que o que é a graça, que favor imerecido é essa graça. Que tipo de favor é esse que a gente não merecia nunca, a gente nunca mereceu isso. A gente, você acha que eu não entregaria meu filho pela humanidade, por pecadores? Eu tô sendo sincero, eu não entregaria. E você vê desde o princípio, desde antes da gente existir, isso já estava decretado, esse plano já existia por parte de Deus. Então, sabe, a gente começa, né? Eu comecei a pensar nisso, falei, poxa, que graça, que não foi de graça, né? E como a gente não dá valor para isso, como a gente não dá valor para isso. Então, para finalizar, eu queria fazer uma oração aqui, rápida, e quero que você concorde e ore comigo aí do outro lado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, Senhor. Obrigado, Pai, pela obediência do Teu Filho naquela cruz, Pai. Mesmo sabendo o que iria enfrentar, Ele enfrentou. Ele cumpriu, Senhor, com a Tua obra, cumpriu com a Tua vontade, Senhor. E graças a isso a obra foi completa. Graças a isso nós podemos nos achegar a Ti, Senhor. Nós podemos ser chamados e sermos tratados como filhos por Ti, Pai. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor bote essa consciência em nosso coração, Pai. Que essa palavra toque
em nossos corações, Senhor, que fale, Senhor, que seja revelada, Pai. Que essa palavra seja rema em nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos diariamente a consciência do que é a graça, do que foi o sacrifício de Cristo. E que nós possamos, assim como Cristo fez, também cumprir com a Tua palavra, Senhor. Cumprir em obediência, Pai. Para que o Senhor também fale, Senhor, que se agrada em nós. Que se compraz em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém.